Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre tipos de sujeito. Então vamos pensar, como vai você, vovó? Aqui em São Paulo está frio. Um beijo da sua neta Júlia. Vejam que aqui eu tenho duas palavras em destaque, né? Vai e está. Então, todas as frases acima têm sentido completo? Sim, né? Que é uma carta que você está escrevendo para o seu avô. Então, olha aqui. Em qual situação comunicativa elas foram empregadas? Né? Elas estão indicando uma ação, um estado, um fenômeno natural. Então, olha aqui. Como vai, vovô? Aqui em São Paulo está frio. É estado, né? Está preocupada como está o avô. Agora, olha aqui na terceira, não tem nenhuma palavra em negrito. Por que será, né? O que diferencia a última frase das anteriores? Então, essa é a questão. A primeira e a segunda frase, o que acontece? Eu tenho duas palavras destacadas, aqui eu não tenho nenhuma. Primeira é essa diferença. Essas palavras destacadas são o quê? Verbos, tá? Que indicam estado. A terceira, eu não tenho nenhum verbo, olha aqui. Um beijo da sua neta Júlia Branca. Perceberam? Então, o que acontece? Eu posso ter frases com verbo e frases sem verbo. Frases com verbo são orações e frases sem verbo são frases nominais. Olha que interessante. Oração é organizada por um único verbo, gente, olha ali. Ou locução verbal. Locução verbal são o quê? Dois verbos dando a ideia de um, né? Desta forma, para cada verbo ou locução verbal, contamos uma oração. Então, olha aqui. Frase é o enunciado que em uma situação comunicativa apresenta sentido completo com ou sem verbo. Se eu chegar para você e falar assim, silêncio, é uma frase, eu não tenho verbo, ela tem enunciado completo, tá? Período é a frase formada por uma ou mais orações. Se eu tiver 2, 3 verbos, eu tenho 2, 3 orações, tá? A quantidade de orações é determinada pela quantidade de verbos, ok? Toda oração é composta basicamente por dois elementos que a gente chama de termos essenciais da oração, que é o sujeito e o predicado, tá? O que acontece? Como reconhecer cada um deles? Sujeito ali, ó. Sujeito é o responsável por realizar ou sofrer a ação ou um estado, tá? E o verbo é a parte da oração que declara algo sobre o sujeito. Então, para saber quem é o sujeito, eu pergunto quem ao verbo. Por isso que é muito importante você saber qual é o verbo, tá? O que são? O verbo é a ação que corresponde ao sujeito, né? O que o sujeito pratica, tá? Então, perguntando quem é o verbo, eu tenho a resposta sujeito. E perguntando o que para o sujeito, eu tenho a resposta do predicado. Olha que interessante. Tipos de sujeito, olha aqui. Sujeito determinado, eu pulo dentro de um livro. Quem pula dentro do livro? Eu. Sujeito desinencial, ó, ele não está escrito na frase, mas nós podemos identificá-lo, porque é o nós, primeira pessoa, tá? Sujeito indeterminado, podem cortar o telefone. Quem pode cortar o telefone? Eu não tenho resposta, porque o meu verbo está em terceira pessoa. Observe que aqui eu tenho uma locução verbal, né? Podem cortar. Este verbo principal está conjugado e o cortar no infinitivo, que é a forma original, tá? Oração sem sujeito são verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Verbos que indicam fenômenos naturais, como chover, anoitecer, morrer, nascer, ok? Então, gente, lembrando a vocês, é muito importante vocês saberem ter bem claro na mente de vocês o que é verbo, para você saber para quem perguntar e saber qual é o sujeito, né? E saber qual é a ação ou estado ou fenômeno natural expresso por ele, ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre sujeito, tipos de sujeito. Espero que vocês tenham gostado e até breve.